Olá, profissional de SMS, eu sou a Janaína e faço parte do Grupo Share. O vídeo de hoje é sobre política e objetivos de gestão. Esse vídeo faz parte da nossa série de Sistema de Gestão de Saúde, Segurança e Meio Ambiente. Vamos lá? Bom, então nós vamos falar hoje um pouquinho sobre a parte de política e objetivos. Primeiro nós vamos falar sobre política empresarial, objetivos de gestão, falar um pouquinho sobre os requisitos que precisam ser atendidos da ISO 14001, que fala sobre sistema de gestão ambiental, a OSA 18001, sobre sistema de gestão de saúde e segurança, e a 45001, que também é sistema de gestão de saúde e segurança. E claro, a cereja do bolo, os objetivos de gestão, indicadores e metas. Vamos lá? Bom, vamos falar um pouquinho sobre a parte de política empresarial. O que é a política empresarial? São os documentos que comunicam as normas, as regras e os procedimentos internos da empresa. Porque se não tiver regra, vira bagunça e vira anarquia. Então, para que todo mundo chegue num objetivo comum, todo mundo precisa remar junto e de forma sincronizada e ordenada. Para a questão da política e dos objetivos não é diferente. Então, eles precisam estar alinhados. Para quê? Para que a gente consiga cumprir e chegar num consenso na questão da missão, da visão e da estratégia da empresa. Então, tudo isso trabalha em sinergia. Para que serve a política? Então, ela é um balizador. Para quê? Para tomar as ações, o comportamento de todos, padronizar a linguagem, então, para que todos se entendam, né? E o alinhamento entre os profissionais. Então, justamente para que tenha essa sinergia, essa sincronia. Alguns exemplos de outras políticas empresariais. Então, política comercial, política de vendas, política de gestão de pessoas. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a parte da política do sistema de gestão, que ela é um pouquinho diferente da questão da política empresarial. Por quê? A política empresarial, você estabelece as suas normas, você estabelece o que você quer. Já a política do sistema de gestão, não. Ela possui uma norma, né, ou algumas normas que você precisa cumprir justamente para você ter a certificação. Então, essa é a principal diferença. Vamos dar uma olhadinha lá. Então, o que precisa ter a sua política de sistema de gestão? A política de sistema de gestão, ela pode ser integrada ou não. Por exemplo, você pode ter a política, por exemplo, de SGI, que engloba qualidade, saúde, segurança, meio ambiente e responsabilidade social, ou você pode ter políticas separadas. Por exemplo, a empresa tem uma política de meio ambiente, uma política de saúde, segurança, e uma política da qualidade e outra de responsabilidade social. Então, pode ser integrado ou não. Depende do que a empresa deseja fazer. Normalmente, as empresas possuem esse sistema integrado, justamente para minimizar custo e otimizar o sistema de gestão. Tem que ter diretrizes para toda a empresa. Ou seja, nessa política o que tem que ter? Tem que ter o que você vai seguir e quais são os objetivos. Porque se você não tem objetivo, para qualquer lugar serve para onde você vai. Ela tem que ser apropriada à natureza e à escala da empresa. Por quê? Porque é diferente. Por exemplo, você tem uma empresa de construção de uma indústria, né? E tem diferença entre as indústrias. Por exemplo, você tem uma indústria alimentícia e uma indústria de autopeça. Então, é claro que ela tem que ser apropriada à natureza, porque cada empresa tem o seu segmento e, de acordo com o segmento, você vai ter uma política. E ela tem que ser dimensionada à escala da empresa. Por exemplo, a empresa é de pequeno, médio, grande porte, então ela tem que ser dimensionada conforme isso também. Ela tem que incluir o comprometimento, atendimento a requisitos legais. Por quê? Tem que se atender à lei. Então, ou você atende à lei ou você não atende à lei. Então, tem que ter esse comprometimento de atender o requisito legal. Justamente por isso que você faz todo o monitoramento de atendimento à conformidade legal. Tem que ter a participação e consulta aos colaboradores. Então, os colaboradores têm que se sentir abraçados, ou seja, interagir, eles fazem parte do processo. Porque se eles não são comunicados e não sabem o que precisam fazer para atender essa política, não vai funcionar. Todos precisam caminhar lado a lado. E a questão da melhoria contínua. Então, todos os processos podem ser melhorados constantemente. Então, você implementou um programa hoje, por exemplo, esse programa ao longo do tempo você vai vendo que vai surtindo efeito, só que chega um determinado tempo ele estagna, então você precisa fazer melhorias nesse seu programa. E isso é constante, não só para os programas de segurança, de saúde, meio ambiente, mas todos os programas das empresas. Então, seja no departamento de segurança ou nos outros departamentos, há sempre uma forma de melhorar. Lembrando que a política, ela precisa ser documentada. Então, o que acontece? Não é simplesmente verbal, ela tem que ser escrita, então tem que estar escrito em algum lugar. Ela tem que ser comunicada na organização, então todos precisam conhecer.
Não precisa, claro, saber na ponta da língua, mas precisa conhecer, saber que existe, onde está, onde ele pode procurar. E ela tem que ser disponível para as partes interessadas, sejam eles seus prestadores de serviços, seus fornecedores, seus clientes. Então, as pessoas que estão interagindo no seu processo, elas precisam conhecer. Aqui a gente está trazendo um pouquinho sobre as normas. Então, as normas de sistemas de gestão nas quais você pode se certificar é a ISO 14001, que fala sobre sistema de gestão ambiental. Então, dentro dessa norma, ela tem um item falando sobre a política e os requisitos que você precisa atender. Dentro da OSA 18001, que fala sobre sistema de gestão de saúde e segurança, também ela tem um item sobre política de SST, que você precisa atender, então tem esse requisito. Lembrando que a OSA 18000, você tem até 2020 para migrar ela para 45001, que é sistema de gestão também de saúde e segurança. Então, anteriormente, nós não tínhamos uma ISO 45001 que falava sobre sistema de gestão. Nós usávamos a OSA, agora não, com a 45001, deve-se migrar, as empresas que são certificadas na 18001 devem migrar o seu sistema para 45001. Aí você deve se perguntar, mas Janaína, qual é a principal diferença? A principal diferença tá que na 45001 ela fala muito sobre a questão da participação do trabalhador no sistema. Um outro diferencial também é que a OSA 18001 ela tem uma itemização diferente da 14001 e da ISO 9001, que é da qualidade. Hoje, a 9001, que é da qualidade, e a 14001, os itens eles são correlacionados. E o da 45001 também é correlacionado com o da 9001 e da 14001. Então, ou seja, o item, por exemplo, da política é o mesmo na 9001, na 14001 e na 45001, justamente para facilitar a integração dos sistemas de gestão na empresa. Vamos falar um pouquinho agora sobre a parte de política de sistema de gestão e objetivos. Então, lembrando, você tem os seus objetivos macro. Então, o que são os objetivos macros? Eles estão descritos na política, só que de forma qualitativa. E para você mensurar, precisa ser quantitativo. Então, como é que você precisa? Você precisa medir e monitorar. E para medir e monitorar, como é que você vai fazer? Por meio de objetivos de gestão. Tá bom, eu tenho meus objetivos de gestão, mas como é que eu vou saber se eu estou cumprindo ou não? Aí você cria indicadores. Tá bom, eu tenho indicadores, mas ainda assim, como é que eu vou mensurar? Por isso que você estabelece metas. Aí você consegue mensurar para ver se foi maior, se foi menor, então você precisa de dados, justamente para você mensurar se melhorou ou não. A gente vai usar alguns exemplos para você entender, para ficar mais fácil. Mas antes disso, vamos dar uma olhadinha nessa estrutura. Bom, nós temos os nossos objetivos macro. Dos objetivos macro, nós vamos desdobrá-los em objetivos de gestão. Nos objetivos de gestão, nós vamos estabelecer indicadores. E dos indicadores, nós vamos estabelecer nossas metas, justamente para a gente poder medir. Então, você precisa mensurar, ele precisa ser quantificável. Então, nós colocamos justamente na pirâmide para você ver a hierarquização de como é que funciona a parte do seu sistema de gestão e da política e os objetivos, como é que a gente vai fazer para alcançá-los. Bom, dito isso, agora vamos para a parte dos exemplos, que é para ficar mais fácil. Então, quando a gente exemplifica, sempre fica mais fácil e as ideias clareiam. Aqui a gente está trazendo alguns exemplos, tanto da parte de marketing quanto da parte de qualidade. Mas a gente vai focar na parte de SMS, que é o que é mais interessante para nós. Então, vamos lá. Os objetivos de gestão, o que eles são? Eles são o desdobramento dos objetivos macro da empresa. Então, vamos dar uma olhadinha. Vem comigo. Então, os objetivos macros da empresa, por exemplo, é ser reconhecida pela excelência na área de SMS. E quais vão ser os objetivos de gestão? Então, vai se desdobrar no quê? A gente vai desdobrar em baixo índice de acidentes, boas avaliações de auditoria, trabalhadores saudáveis e dispostos e incentivar a reciclagem. Então, você percebe que eu desdobrei o meu objetivo macro em objetivos de gestão, para facilitar o entendimento. Agora, vamos lá ver o que a gente pode fazer além disso. Então, como a gente falou, ele precisa ser quantificável o objetivo. E eu preciso definir indicadores, que é justamente a forma que eu vou monitorá-lo. Então, para monitorar, eu tenho que ter uma frequência de medição. Se você assistiu o nosso vídeo sobre indicadores reativos e proativos, você viu que a gente falava na periodicidade de medição. Então, ou seja, você tem que medir, seja ele mensal, quinzenal, semestral, você vai definir a periodicidade, mas precisa medir. Então, vamos dar uma olhadinha no nosso exemplo.
Vamos usar o mesmo exemplo que a gente usou lá para ficar mais fácil? Então vamos lá. Então eu estou trazendo aqui para vocês, de novo, lembrando, os nossos objetivos macro. Então a gente quer ser reconhecido como excelência na área de SMS. Os objetivos de gestão, que nós acabamos de ver, que você pode dar uma olhadinha aí. E agora a gente vai estabelecer os indicadores. Então, por exemplo, o objetivo de gestão, que era baixo índice de acidente de trabalho, nós estabelecemos como indicador a taxa de frequência de acidente com afastamento e a taxa de frequência de acidente sem afastamento. Isso a gente usa como indicador reativo, que é o normal que as empresas utilizam. Agora a gente vai ver a questão das boas avaliações em auditoria, que foi um dos objetivos de gestão que nós colocamos. Como é que a gente vai ver o indicador? Então, índice de conformidade em auditorias mensais. Já para os trabalhadores saudáveis e dispostos, a gente vai estabelecer como indicador a quantidade de campanhas de saúde no quadrimestre. E para a questão ambiental, o incentivo à reciclagem. Então, o nosso indicador vai ser percentual de redução de resíduos no processo bimestral. Ok? Tá bom, estabeleci os meus indicadores. E agora? O que eu faço? Então, só lembrando da estrutura. A gente já viu essa estrutura. Vamos lá. Nós temos os nossos objetivos macro, que se desdobram em objetivos de gestão. Para atender esses objetivos de gestão, eu crio indicadores. Só que para saber se os meus indicadores estão bem ou não, eu crio metas. Por quê? Eu preciso ter o monitoramento e os resultados, para justamente saber se são positivos ou não, o que eu preciso fazer de melhoria. E claro, para chegar no sucesso. Então, vamos dar uma olhadinha no exemplo, como é que eu faço a questão do estabelecimento de metas? Então, vamos para o nosso exemplo que a gente já tinha usado sobre a excelência em SMS. Então, vamos lá. Então, os meus objetivos macros, ele continuam o mesmo, que é a excelência em SMS. Os objetivos de gestão foram mantidos, como a gente já viu, os indicadores nós já estabelecemos e agora nós vamos estabelecer as metas. Então, por exemplo, para a taxa de frequência de acidente com afastamento, a minha meta é ter uma taxa máxima de 0,25 ao ano. Para a taxa de frequência de acidente sem afastamento, a minha meta é taxa máxima de 0,75 no ano. Para questões das auditorias, onde a gente usou como indicador o índice de conformidade de auditoria mensal, a gente estabeleceu conformidade mínima de 90% no ano. Então, ou seja, eu tenho que atender 90%, meu recorde em auditorias. Os indicadores na parte de trabalhadores saudáveis, a gente estabeleceu como indicador a quantidade de campanhas. Então, no mínimo, nós precisamos realizar 5 campanhas com 85% de participação dos trabalhadores. Já para o indicador, que é percentual de redução de resíduo no processo do bimestre, nós estabelecemos como meta reduzir resíduo no processo 3% ao ano. Então, você percebe que ele é escalonado, ele sai do meu objetivo macro, vem para o meu objetivo de gestão, eu estabeleço indicadores e, para ver os indicadores, eu estabeleço metas para ver se eu estou atingindo. Bom, chegamos ao final desse vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Dúvidas e comentários deixem abaixo ou entre no nosso site www.gruposhare.com.br. Aproveita que você vai estar no nosso site, conheça os nossos núcleos. Veja também as notícias no nosso blog, se inscreva no nosso canal, nos acompanhe nas mídias sociais. E nos dê aquela curtida para nos dar uma força. Grupo Share, compartilhando conhecimento com você.